Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Nós já definimos a nossa superfície de fechamento. Ela já gerou superfície de marcha matriz, já dividiu. O nosso sólido está aqui guardadinho, né, do produto, com a contração aplicada. Aí nós vamos para o próximo passo. Naquela mesma aba de ferramentas de moldagem, nós temos aqui, já definimos a superfície de fechamento. O próximo passo é definir a superfície de partição. Ela vai gerar, tem três opções, ou tangente à superfície. Vamos supor que uma superfície ela seja raiada aí, você quer manter ela mesma, ela tangenciando essa superfície, que ela faça um fechamento tangente a essa superfície, normal a esta superfície, ou perpendicular ao eixo de extração, que é o mais usual aqui, né? Então eu vou colocar 50 milímetros aqui de extensão na minha superfície, né? Vocês puderam perceber ali que eu tinha feito um teste aqui, ela gera uma superfície que não é plana, sendo que eu sei que minha face toda nessa borda do produto é toda plana, então ela me gera uma superfície não plana. Então o que eu fiz? Eu alterei aqui para modo manual. Esse modo manual, se eu quiser alterar esses pontos aqui, só um exemplo para vocês, né? Eu vou arrastar ele aqui um pouco para a lateral. Ele vai torcer essa superfície aqui. Mas se essa for a minha intenção, eu consigo trabalhar. O que algumas pessoas têm dificuldade é que às vezes seu perfil é muito irregular, ele gera uma superfície de partição totalmente irregular, torcida. Então você precisa ter habilidade com esses pontos, movimentando esses pontos para você poder alinhar. Você viu que eu movimentei para a lateral, mas eu vou voltar aqui quando eu arrasto para ele na posição, ele me aparece um pontinho preto aqui. Olha lá. E aí ele vai estar realmente perpendicular com o ponto que a gente está fazendo a superfície. Se eu inverter, por exemplo, um desses daqui, ele vai torcer tudo ela aqui, entendeu? Então, se você vai trabalhar no modo manual, que você pode movimentar esses pontos, você consegue pegar e fazer o posicionamento desses pontos e orientar onde vai ser o fechamento. Então, no caso aqui, vou movimentar, vou arrastar ele para a posição, ele vai aparecer preto aqui, ele vai corrigir a minha direção da superfície. Então, nós temos aqui uma superfície aqui de partição já pronta. Ele me gerou mais uma pasta, que seria a superfície de partição. Então, está aqui definido. A partir desse momento aqui, nós temos como gerar também, habilitar outro passo do nosso modelamento da cavidade, que seria o quê? Definição de marcha matriz. Então eu vou selecionar minha face plana que eu tenho definida aqui e eu vou traçar a minha cavidade. No caso aqui, ela está no centro, como o modelamento já estava centralizado, minha origem já estava no centro. Então eu já vou traçar aqui. Puxei um retângulo com ponto central, né? Retângulo central. Eu costumo sempre trabalhar isso até para puxada de ordenada, coordenada de fixação, uso esse comando aqui. Ele vai ficar sempre simétrico ao ponto que eu defini como minha origem naquela orientação. Então, os moldes sempre a gente puxa pelo centro do molde, então eu sempre puxo as coordenadas sempre com o centro. Eu uso esse retângulo central para puxar até a coordenada de fixação também. Então, nós definimos aqui. Eu vou definir um tamanho de bloco, só para nós termos uma referência. Depois nós podemos alterar para ver se fica suficiente ou não. Lembrando que esse esboço ele tem que cair em cima da minha superfície. Se ele cair fora, ele não vai gerar, não vai funcionar esse comando. Então, aqui eu estou com 100. Vamos supor que eu aumente ele para 130, que ele já caiu fora. Então não funcionaria. Então, ó, 110. Defini esse meu esboço, que seria o tamanho do meu bloco, a princípio. Eu posso alterar isso conforme minha conveniência. Vou sair do esboço e vou definir, apertar aqui o botão macho cavidade. Automaticamente ele já entende que a partir do meu esboço eu já tenho uma definição ali do onde que vai ser a minha linha de partição, né? Se eu colocar ele mais para baixo, ele vai entender que a minha linha de divisão vai ser a partir dali. Mas como eu já defini que vai ser justamente nessa superfície, e já tracei meu esboço nessa superfície, ele já entende que ali vai ser minha linha de partição. E aqui ele já tem várias opções aqui, ó, ele faz uma seleção automática a partir daquelas pastas que nós temos aqui. Seriam as pastas de molde, né?
Então, ó, o corpo do macho, o corpo da matriz e o corpo do fechamento, a superfície do fechamento. Então, ele já lança aqui eles. Tome cuidado no uso desse comando, que às vezes ele pode inverter e você vai ter um produto, é, na verdade, sem parede, né? Então, tome muito cuidado, avaliem depois, que eu vou mostrar para vocês aqui qual que vai ser, como, se ele modelou corretamente, porque às vezes se ele inverter, você vai ter um produto, o macho maior e a matriz menor, vai estar interlaçando ali. Então você toma cuidado com isso. E aqui eu vou definir a minha espessura de produto, né? Dos postiços, né? Então eu posso aumentar conforme a conveniência, 36. Como isso aqui vai ser postiçado, eu não preciso colocar medida de porta-molde, né? Seria 30, 27, 36, 46, 56, 66, 76, 96, 116. Então eu vou seguir aqui no tamanho de um postiço, né? Vamos traçar aqui. No princípio, vamos colocar 30 milímetros. Depois a gente vê se há necessidade de estar mudando. Aqui, ó, 30 milímetros aqui eu acredito que já ficou pouco. Então vamos mudar para 40. E vamos apertar o OK. Ele já me gerou alguns blocos aqui, ó. E aqui estão as superfícies de fechamento. Eu vou ocultar elas aqui para nós podermos avaliar o que foi gerado. Ele gerou a matriz. Eu vou ocultar a linha de partição para ela não ficar visível ali. Vamos lá. Já gerou um acho. Ó, os pinos das torres. Por isso que no escopo está pedindo para colocar bucha extratora. Nós vamos colocar bucha extratora aqui, esses pinos. E o sistema de extração por pinos também em outra região. Então, nós já estamos com o nosso macho modelado. No princípio ele está correto, gente. Se vocês quiserem colocar o produto aqui para poder avaliar, clique aqui e bota alterar transparência para ver se tem. Bom, no princípio ele está modelado certo. O macho tá aqui, está correto. Vamos ver nossa matriz. Está correto também. Então nós já temos aqui, ela já até gerou essa divisão, que seria onde vai ser a nossa gaveta, né? E aí nós vamos para o macho. No macho aqui, no postiço macho, o que eu teria que fazer? Essa região aqui a gente já sabe que vai ser gaveta, né? Então, nós vamos definir aqui usando... Tem dois métodos, né? No método de moldagem aqui, você tem a opção do núcleo, opção de núcleo. Então ele vai extrair algum postiço, ou no caso aqui a nossa gaveta. O que eu vou fazer? Eu vou traçar um esboço no centro dessa cavidade. Vou aproveitar essa linha aqui. Traçar um pouquinho para cima. Só para efeito de corte. Deixar um pouco inclinado aqui. Vamos ver se vamos testar para ver se ele não vai dar problema. Aparentemente não, ficou uma folguinha ainda. Por quê? Ele tem que cortar. Se eu deixasse ele passando pela peça, ele ia cortar a peça. Vocês vão ver o porquê desse caso aqui. Então, terminei meu esboço. E vou fazer núcleo. Ele vai cortar e vai dividir esse bloco, né? Então, no caso aqui, já defini qual que vai ser o meu modelo. E cliquei o que eu vou querer cortar aqui. Vou querer cortar o macho. E aí você tem a opção de comprimentos aqui, até onde você quer ir. Se eu diminuir aqui, ele vai cortar só isso. Mas eu quero passar do postiço aqui, né? Vai ter casos que você vai ter que definir essa medida para saber onde ela vai chegar ali. Então, 25, 25, ela já cortou, já criou mais um núcleo. Então, se nós colocarmos aqui, ela já dividiu, ela já tirou daqui aquele postiço, que seria uma gaveta. E nós já fizemos, jogamos ele em outra pasta, que seria essa pasta aqui, corpo de núcleo. Então, a partir daqui eu já consigo, eu já tenho minha gaveta já pronta, o meu postiço.
Eu posso mudar, posso criar outro perfil, nós vamos ver isso no outro vídeo. Mas que vocês já conseguem dar uma trabalhada aí na divisão, né? Eu vou avançar com vocês aqui, mas só para dar um exemplo para vocês prosseguirem aí, vocês podem depois salvar essas peças. Aqui está no modelamento único de produto, tá o produto e as cavidades. Como é que eu faço para jogar esse bloco da matriz em outra peça? Então, no caso aqui, posso até renomear, se for o caso que eu faço isso, né? Eu renomeio matriz. Macho, produto, contração, 1,5%. Ótimo. E aqui no caso seria uma gaveta. Depois a gente retorna só para vocês entenderem o mecanismo, como é que seria para você utilizar esse método de ferramentas de moldagem. Eu tenho aqui agora vários corpos dentro do mesmo modelo. O que eu vou fazer? Eu quero criar, clico o botão direito, inserir em nova peça. Ela vai gerar, eu dou um OK aqui, ela vai jogar na mesma pasta do molde. Olha lá, ele está gerando uma outra peça. Ele está tirando esse corpo e está referenciando ele em outro lugar. Então aqui eu já tenho caixa que seria Protec, o produto lá, original. É que ele gerou com o mesmo nome, só que com o acréscimo daquele corpo que eu renomeei. Então matriz. Eu vou salvar. Ou eu posso dar outro nome se eu quiser, tá? Uma outra peça. Então ele está com uma outra peça, só que ele está com referência naquele modelamento. Se eu faço alguma alteração lá, ela vai replicar para cá. Então ele vai atualizar automaticamente. Você deixa ele vinculado com o seu modelo, entendeu? Claro que se não tiver se tiver alguma alteração muito drástica, aí você vai ter que usar outros métodos, né? E aí voltar ou para a superfície de partição lá, como o professor Antônio, que eu vou mostrar esse método também, voltar para aquela superfície, você já tem ela modelada lá, você usa o outro modelo para subtrair, acrescenta o produto de novo lá, o produto novamente com alteração e faz a alteração que é necessária. Mas aqui você tem ele vinculado. Se você faz qualquer alteração, você vai ter ele vinculado. Aí, tudo bem, eu tenho o produto lá naquele modelo. Eu vou lá inserir nova peça também. Ok. Template vai sendo utilizado aqui. Dou ok. Ele lá, produto, contração, e-mail. Salvar na mesma pasta. Ele veio já o produto com a contração aqui, só o produto. E no caso do macho, mas vamos parar por aqui. Eu vou mostrar para vocês. Mas aí como é que eu faço agora para jogar isso na montagem? Vou gerar uma montagem nova e vou lançar aqueles produtos que já estão salvos lá dentro. Sempre procurem lançar eles com a origem que a gente já tem ali. Então, no caso lá, eu tenho meu produto. Dou OK, eu não arrasto ele para outra posição. Eu só dou um OK, ele já vai jogar na mesma origem, na origem do 00 do modelamento. Faço a mesma coisa com a matriz e depois posteriormente com o macho. Dou um OK. Aí eu já tenho numa montagem, já posso renomear ela como cavidades molde caixa. Então, cavidades molde caixa. EAD Protec. Então aqui nós já temos uma submontagem. Com ela eu posso fazer, se fosse mais cavidades, eu posso pegar essa submontagem, eu posso gerar uma outra montagem, exemplo, né? Tá? Só para vocês entenderem o conceito de modelagem. Aí vocês prosseguem por aí. Aí eu vou pegar a cavidade, lá esse aqui já vai ser uma montagem do molde, né? Se eu tivesse duas cavidades aí, o meu molde fosse com duas cavidades, eu arrastaria duas montagens. E aí eu vou posicionando elas no plano da montagem do molde, que teria que ser no centro, eu faria meus posicionamentos. Então, exemplo, né? Para vocês terem uma noção aqui. Eu vou posicionar do centro da cavidade para o centro do modelamento, eu vou querer 150.
Como meu modelo estava bugado, tudo